Top 5 mortes mais impactantes de personagens de séries que mais mexeram comigo. E sim, me destruíram. Você se lembra daquela morte que mais te impactou em um seriado, novela de TV ou filme? Que você precisou parar um pouco, pausar a televisão e respirar por alguns segundos? Ou chorar? Pois é, eu vou trazer 5 mortes que me impactaram. E aí, você comenta aqui, tá? Quais foram as mortes que mais mexeram com você nessa sua vida de cinéfilo? Na temporada 6, no 5º episódio de Game of Thrones, a gente tem uma morte terrível. Quando você descobre o nome, o motivo e o sacrifício, a morte de Hodor passa a te destruir. Gente, vocês imaginaram que o Hodor ia morrer? Não, eu não imaginei de forma nenhuma. Aquela morte foi simplesmente chocante pra mim. No 4º lugar, eu tenho uma morte que foi não só impactante, mas foi simplesmente maravilhosa. Aliás, eu acho que foi a morte mais desejada dessa série. Não, eu tô falando, gente, de Game of Thrones. Game of Thrones teve muitas mortes, né? Muitas pessoas que foram personagens maravilhosos que foram de arrasta. E alguns nem tantos assim. Mas a morte de Joffrey, o rei Joffrey, gente, no dia do seu casamento, foi simplesmente maravilhoso. Que sacada de gênio! Aquele sufocar leve ali, aquele momento em que a gente simplesmente sentia o prazer de ver uma pessoa tão má indo de arrasta, foi sensacional. Eu tô falando de série, viu, aplicativo? Em 3º lugar, eu escolhi uma morte que, gente, simplesmente me arrasou, mexeu mesmo comigo, com o meu coração. Eu chorei horrores, porque pra todo mundo era só um cara que tinha sido atropelado por um ônibus e tava lá desfigurado. Mas aí do nada ele pede a mão da Meredith, pega uma caneta e escreve 007. Pois é, era o George O'Malley. Gente, aquilo me despedaçou, eu chorei pra caramba. Você passou por isso também? Porque, gente, eu acho que foi uma das mortes que marcou na minha memória, sinceramente. A próxima morte foi assim, impactante, porque foi através dela que eu comecei a assistir a série. Sim, porque, enfim, até o dia em que eu vi essa cena, eu ainda não tinha parado para assistir nada dessa série. E aí, a minha irmã estava assistindo, eu sentei ao lado dela, ela estava muito aflita, porque todos estavam procurando essa pessoa, e do nada essa pessoa aparece morta. Eu tô falando da pequena zumbi, a Sofia. Pois é, gente, a filha da Carol. E a gente ficou 2 semanas esperando encontrarem essa menina. Vocês estão lembrados disso? Pois é, a partir desse dia eu me apaixonei por The Walking Dead e até hoje eu já tô esperando a 12ª temporada. Muito ansiosa. Agora o top 1, né? A mais impactante, a mais assustadora e pra mim, assim, a mais surpresa de todos é o Glenn. Ele tá no pódio disso, gente. Não foi pra vocês também? Porque eu não sei se vocês se lembram. Vamos refrescar a memória, né? No 6º episódio, no último episódio da 6ª temporada, aliás, né? O último episódio da 6ª temporada, a gente vê ali mais forte a chegada do Negan. Todo mundo sabia que quando o Negan entrasse, de acordo com as HQs, teria uma morte muito surreal. Algo assim que ninguém esperasse. Porque, enfim, né? Ele tinha que ser o personagem que ia trazer um novo traçado para a história. É uma coisa muito louca, que ia mexer com os corações, mexer com os personagens, transformar tudo. Aquele episódio foi marcante, porque ele termina sem uma resposta, mas com uma morte também impactante, né? Que a gente só descobre 6 meses depois, na estreia da 7ª temporada, no seu terrível 1º episódio. Sim, porque a gente passou esses meses todos esperando ansiosamente para ver quem tinha sido o cara que havia olhado pra ele e dito... Enfim, vocês sabem, né? Vou escrever aqui. Pois é. E aí, gente, o que foi aquilo, hein? Coitado do Abraham. Tá, mas quando a gente viu que era o Abraham, né, embora ele também fosse querido, a gente sentiu um certo alívio, né? Porque falou assim, ai, graças a Deus, acabou. Acabou, passou, foi o Abraham. Aí eu chorei, você chorou, quem ama The Walking Dead chorou, todo mundo chorou. Tá tudo bem, a gente conheceu o Negan, né? E ele tinha dito uma coisa muito importante. Ele disse que ele não mentia e que ele tinha que ele era rigoroso nas suas regras. E a regra dele era, eu vou um de vocês
e vocês vão me obedecer a partir de agora. Vão fornecer os seus alimentos para mim. Mas se alguém me desobedecer, outra pessoa vai de arrasta. Gente, o Daryl não acreditou nele, né? Depois de muitas cenas tensas e muita coisa, voltamos para o início do episódio. Depois de muito Rick pensar e a gente saber o que aconteceu, o Daryl simplesmente deu um soco no Negan depois que ele... no Abraham. O Daryl ficou maluco. E aí o Daryl foi lá e... enfim, galera, foi simplesmente terrível, não foi? Pois é. E aí vem a fala do Negan, né? Eu não sei que tipo de líder mentiroso vocês andam, mas comigo é diferente. Então tá. Pá! Choque total. Grito, choro, ranger de dentes. Gente, foi simplesmente horrível. Eu acho que essa foi a morte mais impactante de todos os tempos, de todas as séries que eu já assisti. E pra você, qual foi o episódio mais impactante, mais louco, mais desesperador? E qual foi a morte mais tensa que você assistiu em um seriado, TV ou novela, tá? Porque eu não coloquei as novelas aqui, mas se você quiser, comenta agora nesse vídeo o que foi que te deixou impactado, chorando e pedindo a sua naninha pra dormir. Eu tô falando da toalhinha mesmo, tá? Só pra... enfim.